Diga, pessoal, e aí, como é que estão vocês? Tudo na paz, tudo andando, tudo caminhando? Como eu falei para vocês, estou aqui de volta para que nós possamos bater um papo sobre um tema que é provocação. Eu fui provocado a partir, na verdade, de uma proposta que eu fiz de uma enquete, e essa enquete gerou um diálogo acerca dessas questões, e logicamente esse diálogo ele é parte de um processo importante e necessário. Eu vou estar falando e conversando com vocês hoje sobre um tema que é um tema vinculado à própria condição democrática, à própria condição de ser cidadão, à cidadania. E aí vocês sabem, nós sabemos que nós vivemos num regime democrático de direito. Um regime democrático de direito pressupõe como parte principal do desenvolvimento e articulação dos conhecimentos o que nós chamamos de participação popular. A participação popular é base. Se não há participação, nós não temos democracia. Nós temos outra forma de governo, outro tipo de governo, que isso é objeto para um outro vídeo, para um outro momento, para uma outra situação que nós vamos conversar. Mas hoje, então, falando disso aí. O que tem acontecido? A participação está prevista na Constituição, sobretudo na Constituição de 1988, considerada ou chamada de Constituição Cidadã, que se implementa no país o regime democrático de direito, a condição que a gente vai chamar de democracia, o governo do povo, pelo povo, para o povo. E esse governo, esse formato, ele vai pressupor, ele vai se estabilizar ou se organizar a partir de determinados instrumentos de participação. Participações diretas, efetivas, onde o sujeito, ele, cidadão, cada um de nós, participa efetivamente da vida pública, da vida política, da vida social, a partir de determinadas ações, determinados posicionamentos, e as participações indiretas que vão se dar a partir, na verdade, indireta, porque se dá pela representação, ou seja, você tem alguém, e aí nós vamos passar, por exemplo, agora, por um processo de votação dos municípios, que é um processo de votação dos prefeitos e vereadoras, prefeitos, vereadores e vereadoras, que esses são representantes da população. Mas você tem isso no Estado, os deputados estaduais, o governador, você tem na União ou no país os senadores e os deputados federais e o presidente. Então, essa cadeia de representação também é um modelo, é um formato é uma estrutura que o país traz hoje no regime presidencialista para estabelecer os representantes da população em cada esfera, em cada setor do país. Tá? Bem, e aí o que tem acontecido? O que tem acontecido normalmente é que essa participação no nosso país ela não é tão exercitada. Ela não é exercitada, muitas vezes de forma proposital, e acaba acontecendo uma democracia com ações tirânicas, uma democracia com ações autocráticas, que é a não participação efetiva da população. Ou, quando há participação, ela se dá no voto, porque é uma participação obrigatória. Passou o voto, não há esse processo participativo real nas políticas, nas ações, que nós entendemos que a participação precisa se dar em todos os processos, desde a formação da agenda até o processo final, que é o processo avaliativo da política, da ação, desse processo organizacional de atendimento das necessidades, de estabelecimento daquilo que está garantido para cada cidadão ou cidadã. E aí, o que é que tem acontecido, vamos dizer assim, o que é que nós temos tido como fator que tem levado a essa não participação? Nós temos três linhas de raciocínio, como é que eu posso chamar? Três direcionamentos que acabam inviabilizando ou dificultando essa participação. Uma primeira delas é a apatia, tá? Na verdade, quando eu falo de apatia política, eu estou falando de uma falta de estímulo. A falta de estímulo em participar da vida política. Isso vai se dar, geralmente, por conta de algumas ausências. Ausência de informação. Então, a pessoa que não tem informação sobre o que é esse processo, sobre o que é a participação, ele acaba estando numa apatia política. A falta de vias de comunicação, comunicações reais com a população, para que possa realmente acontecer. A demora ou a não
devolutiva quando você participa. Então, você acaba solicitando, se posicionando e não tem resposta, tá? Então, esses processos, eles vão causar uma apatia. É um dos fatores que vai levar a esse distanciamento, essa negação da condição política, do ato político no regime democrático, que é a apatia, vamos, causada por esses fatores que eu acabei de sinalizar. Mas nós temos também a abulia, tá? Na abulia, vamos dizer assim, a pessoa, a abulia política, a pessoa ela já passou por uma série de processos, talvez já tenha vivenciado vindo dessa falta de estímulo, e ela chega a um momento onde ela vai se recusar a participar. E recusa-se a participar porque ela não acredita. As experiências do poder, da relação com o poder, da relação com a apresentação, da representação e da participação foram tão negativas, tão ruins, ou não existiram, que a pessoa, o cidadão, a cidadã se nega a participar. Então, nós estamos aí envolvidos num processo de abulia política. E temos um terceiro, que seria... que é, na verdade, a acracia política. Wilson, o que é isso, acracia? Então, a acracia, ela já é um outro processo. É a impossibilidade de participação. Essa impossibilidade de participação, os regimes democráticos, em tese, não deveriam ter esse processo, tá? Os regimes democráticos deveriam ter a possibilidade de que todos e todas pudessem participar de forma efetiva. Mas acontece o processo acrático do poder. É quando você tem, na verdade, a dificuldade de acesso por conta de exigências ou requisitos. Por exemplo, a pessoa que tem baixa escolarização, ela não consegue participar de um determinado processo, de uma determinada situação, de um ato, de um instrumento de participação. Nós temos, por excesso de formalismo, às vezes, administrativo, por complexidade das normas ou do formato da participação. Então, isso inviabiliza a participação. Então, observe que há na construção social esse processo, ou melhor, essa dificultação em participação, seja pela falta de crença, seja pelo baixo estímulo, não estímulo em participar, ou seja, pela impossibilidade causada por, vamos assim dizer, por uma situação que não está permitindo esse acesso. A acessibilidade, a capacidade de manusear, de mediar ou de dialogar, ela não acontece. Bem, além disso, mas embora aconteça esse processo, existem sim instrumentos que são instrumentos que poucos conhecidos para a grande maioria da população. Eu diria que nós desconhecemos, a grande maioria, acaba sendo depositado muita coisa no voto, e como o voto ele leva a um processo de descrença, porque acaba, no momento do voto, você tem a pessoa participando de uma forma, propondo de uma forma, e depois de outra maneira, ou não propondo simplesmente. Então, fica sendo o voto como o principal, como o primeiro, mas não existe só o voto. Como eu disse a vocês, tem as formas representativas, a partir da representação de quem você elege, mas tem as formas diretas também de participação. Bem, vamos pensar então em algumas formas. Eu falei do voto, eu falo para vocês da denúncia pública, e aí vocês, hoje nos órgãos públicos, não só os públicos, mas outros, tem as ouvidorias e tem as denúncias que podem ser realizadas diretamente, de forma autônoma, de forma... inclusive sem necessidade de que você se identifique junto ao Ministério Público. Então a denúncia pública é uma forma de participação popular que precisa ser exercitada e que pode acontecer coletivamente ou individual, tá? Você tem as associações, a associação é um método participativo, a permissibilidade e a forma como é previsto na Constituição da associação, ela é uma forma de você representar uma coletividade e apresentar para os poderes estabelecidos, ou simplesmente em se envolver em ações das mais diversas, desde quando não seja paramilitar, é o que veda a Constituição. Então, você tem essa possibilidade de participar por meios de associação, representando um grupo, representando uma coletividade. Nós temos também os conselhos, vocês devem ter ouvido falar dos conselhos municipais, do conselho de esporte, conselho de educação. Então, os conselhos, eles são instrumentos de participação
que viabilizam a interferência. Eles podem ser normativos ou não, eles podem ser de consulta, consultivos, então depende muito da organização que é feita junto à pasta governamental, junto ao Poder Executivo, que normalmente é aquele que vai estabelecer o processo inicial de deflagração dos conselhos, tá? Você tem as audiências públicas, e as audiências públicas elas são chamadas tanto pelo Poder Executivo, prefeito, governador e presidente, como pelo Poder Legislativo, vereadores no município, Assembleia Legislativa, deputados estaduais no Estado e no Senado, senadores, ou na Câmara Federal, os deputados federais que vão fazer esse chamamento para consultar as dificuldades, problemas, questões, fazer uma escuta populacional. Você tem o Tribunal de Júri também, que é uma forma de participação, então você pode se inscrever junto ao Poder Judiciário para se colocar na condição de participação para julgar determinadas situações, determinados crimes específicos. Existe o projeto de lei de iniciativa popular, a proposição do projeto de lei. Você tem um exemplo que a gente tem aqui, um tanto quanto difundido, é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é uma lei que é fruto de um projeto de iniciativa popular. Então a população, um determinado tipo, quantidade de pessoas, quantidade de eleitores, divididos por determinadas percentuais em cada estado. Isso tudo, se a gente entrar na Constituição Federal, é fácil de ter acesso, não é difícil. Ou mesmo no em qualquer doutor de busca aí, você pode conseguir facilmente ter acesso aos critérios para que se possa propor. Não é simples, mas de fato é possível, e eu dei um exemplo aí de uma possibilidade. Nós temos o referendo e o plebiscito, que são duas formas de consulta. O referendo, você diz que se sim ou não para uma proposição, e sim ou não de fato, e o plebiscito você vai, de forma eleitoral também, decidir uma questão social, decidir um processo que esteja se buscando implementar, que o Estado esteja pretendendo implementar. Além disso, você tem como possibilidade o orçamento participativo, onde há participação efetiva popular, mas não esqueçam que tem um outro processo muito importante. Um processo importante para nós do município é justamente essa proximidade do ou da vereadora ou vereador. Os vereadores e vereadoras, eles são importantes no sentido de representar de forma fidedigna a população. E como é que ele vai representar? Ele representa em várias situações. Ele representa, por exemplo, quando da definição dos objetivos, metas, das diretrizes principais para o quadriênio ou para 4 anos, dentro de 2 mandatos, 3 mais 1, daquilo que vai ser estabelecido como metas, objetivos e diretrizes para as políticas públicas. Então, o chefe do executivo envia esse projeto, isso é votado na Câmara. Então a Câmara, se tiver uma escuta popular bem interessante, se estiver dialogando realmente com as populações, reunindo em audiências, ele vai saber o que representa as necessidades e prioridades. E aí, a partir disso aí, anualmente, você vai ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, uma indicando os parâmetros, e eu já falei sobre isso em outro vídeo, eu dei uma olhada aí, o papel do vereador. Na LOA, uma determina as prioridades e outra determina o orçamento para cada ação. Então, observe, se você tem uma escuta popular significativa, interessante, se você realmente representa de fato as pessoas e tem um diálogo, você vai saber em que votar. Além disso, se há ausências dentro do município, você vai, logicamente, propor emendas à lei orgânica municipal, você vai criar leis delegadas, criar portarias, fiscalizar, oferecer denúncias enquanto representação popular. Então, observe que não é a existência de instrumentos para a democracia se fazer presente. Não é a inexistência de formas de você, cidadão, participar. Existem as ferramentas, mas nós estamos presos em quê? Nós estamos presos em processos ou de descrença, mas essa descrença que nós temos, observe que, embora nós tenhamos descrenças, e aí, dentro desse processo de abolir a política, essa descrença ela acontece, mas nós somos tributados, mas nós estamos no Estado, nós estamos nos espaços, ocupando espaços e sendo tributados, sendo cobrados o tempo todo, seguindo regras. Nada mais lógico do que tenhamos também garantia. Então é preciso sair dessa descrença, aprender esses
esses formatos administrativos, aí vencer a acracia, que é essa coisa do desconhecimento ou da impossibilidade que alguém possa impor para a nossa não participação, exigir a participação, e aí as associações têm um papel maravilhoso nesse sentido, porque elas falam enquanto coletivo, enquanto coletividade, e você tem, logicamente, que a partir daí criar um estímulo constante, vencer também a apatia. Porque quando eu venço a apatia, quando eu venço esse processo de apatia, eu também estou melhorando, ampliando as possibilidades dentro dessa minha capacidade de exercer a cidadania, dessa minha capacidade real, garantia de estar participativo ou participativa. Bem, eu acredito que dentro de uma linha geral, a participação popular ela está pensada a partir dessas propostas ou dessas formas de pensar. Nós precisamos exercitar isso mais, gente. É preciso exercitar, é preciso mudar a cultura do formato ou da maneira como nós pretendemos estar agindo, da maneira como nós pretendemos fazer com que a vida social melhore, e não vai ser por obra e graça do Espírito Santo, não vai cair do céu, não vai aparecer nenhum salvador, salvadora da pátria. Nós precisamos sim tomar atitudes proativas, nos envolver nos processos, acreditar, mas para acreditar, analisar as pessoas que nós estamos colocando para nos representar, ou nos colocando para representar, ou ainda nos envolvendo naquelas participações diretas. O ideal é que nós façamos as três coisas. Nos participemos diretamente do processo, nós escolhamos pessoas a partir de um histórico, a partir de diálogo, de uma mensagem de comunicação que seja efetiva, e questionemos essas pessoas, e nós precisamos também pensar em eleger pessoas que possam ser ocupadoras dos cargos na função de tornar os espaços acessíveis, de tornar a vida social, os direitos e garantias realmente parte efetiva das nossas necessidades, atendendo parte efetiva das nossas necessidades, tá? Isso não é benesse, isso é algo que nós precisamos ter consciência de que é garantia de direito. Então, a ideia era discutir um pouco sobre isso, e nós vamos aí estar dialogando. Fiquem à vontade para compartilhar, para curtir, para criticar, e eu estou aí à disposição nesse canal. Espero que eu tenha atendido um pouco essa proposta de falar sobre os instrumentos de participação popular. Um grande abraço a todos e todas.